Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, vamos conversar com o Dr. Fernando sobre insuficiência renal. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos estúdios do programa Saúde para você. Alô, Marinalva, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre a doença renal, levando um pouquinho mais de informação para as pessoas. Doutor Fernando, fala para a gente primeiro, então, conceitua insuficiência renal. Insuficiência renal, na realidade, é um conceito que fala na perda da função do órgão dos rins, que os rins têm uma série de funções, você mesmo já mencionou sobre a questão de eliminação de toxinas, etc., mas ele tem uma série de outras funções muito importantes para o nosso corpo, para a nossa vida em geral. Mas a insuficiência renal é quando esse rim começa a perder essa função. Quando ele perde parte dessas funções, a gente dá o nome de insuficiência renal. E a gente gradua a insuficiência renal em várias fases. Agora, doutor Fernando, quais são os tipos de insuficiência renal? A gente pode ter, basicamente, de uma forma simples para entendimento geral, a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda, ela, como o nome diz, ela é uma coisa passageira, temporária. Algumas doenças levam ao prejuízo da função do órgão de uma forma temporária e depois, com a resolução do problema, esse órgão volta à função dele normal ou às vezes ele não volta totalmente ao normal, mas recupera parte daquela função renal que ele perdeu durante aquele momento. Já a insuficiência renal crônica, ela é uma doença progressiva. Uma vez que ela está instalada, ela vai lentamente, isso pode levar anos, até a perda total do órgão, né? Ela vai lentamente reduzindo a função desse órgão. Daí a gente classifica essa doença renal crônica em vários estágios. Atualmente a gente classifica do estágio 1 ao estágio 5. Esses estágios são importantes para a gente falar mais ou menos a mesma língua. Quando a gente conversa com um profissional para outro, a gente fala que você está no estágio 3 ou no estágio 4, que aí você já tem noção da intensidade da doença naquele paciente. E ela é importante porque, dependendo dos estágios, a gente sabe quais são as complicações mais comuns naquela fase. Então, obviamente, no estágio inicial, praticamente o paciente não tem nenhum sintoma, não sente nada, e nas fases já mais avançadas da doença, ele já vai apresentar, então, mais sintomas, mais complicações relacionadas a essa doença. Agora, doutor Fernando, a pessoa quando tem uma crise aguda, isso pode levar à crônica ou não? Pode. Tudo vai depender muito do que causou essa insuficiência renal aguda, né? Qual foi o motivo que levou a insuficiência renal aguda, a intensidade, a doença que proporcionou isso e o tempo de exposição da doença. Então, vamos dar um exemplo assim, quadros infecciosos muito graves, é uma das principais causas de insuficiência renal, que a gente chama de sepsis, né? Aqueles pacientes que estão no CTI, gravemente enfermos com uma infecção, é muito comum eles evoluírem para uma insuficiência renal aguda. Então, quase sempre a gente vai ter que dialisar, às vezes, esse paciente. Se você atuar de uma forma muito precoce e você conseguir combater aquela infecção, você recupera mais rápido esse rim, né? Muitas vezes você recupera a função renal totalmente. Mas tudo vai depender realmente do que está levando aquela agressão ao órgão, né? Da intensidade que foi essa agressão, do tempo de exposição dessa agressão. Então isso vai variar de caso para caso. Agora, o que pode causar esse problema, doutor? A insuficiência renal? Insuficiência renal. Então, são várias doenças na realidade, né, Marinalva? Existem várias doenças que causam doença renal. Existem as doenças próprias dos rins, que não são as maiores responsáveis pelas doenças, pela insuficiência renal crônica. Aí a gente pode citar as glomerulopatias, no geral, que são doenças menos frequentes, mas que levam à perda da função do órgão, né? Alguns pacientes que têm, por exemplo, pacientes que têm cálculos renais, muito de repetição, sem acompanhamento, pode levar. Mas as principais causas da insuficiência renal, que é importante a gente frisar e que a gente está sempre falando, é a hipertensão e o diabetes. Essas duas doenças juntas é responsável por mais de 60% dos pacientes que fazem diálise. Então, assim, a principal causa da insuficiência renal seria essas duas doenças. E uma série de outras doenças ficaria nesses 40% restantes, né? E a gente, eu já citei a questão das glomerulopatias, né? Tem algumas doenças de incidência familiar, como os rins policísticos, as doenças reumáticas, como por exemplo o lúpus, as infecções urinárias, né? Então são várias doenças realmente que podem levar à lesão ao órgão.
Tá, agora, doutor, é muito comum essa doença, a incidência é muito grande, né? Hoje a gente estima que 10% da população adulta é portadora de algum grau de disfunção renal. Quando eu falei que a insuficiência renal crônica ela tem esses estágios que a gente classifica de 1 a 5, então isso quer dizer que da população adulta, 10% está em algum desse estágio, né? E isso, se a gente for filtrar mais ainda, a população maior do que 65 anos, esse percentual passa para 30% a 50%. Então, esse é um dado importante que é um alerta, que isso nos mostra que o idoso é grupo de risco para doença renal. Então, muitas vezes, se eu estou atendendo um idoso, eu tenho que estar alerta para isso, né? É o que a gente está sempre falando, a sociedade divulgando, os trabalhos mostrando. Então é muito importante, se você está atendendo um idoso, se você tem um idoso na família, ter esses cuidados com a questão da doença renal. Porque como a gente já abordou, você mesmo falou, ela não é uma doença que manifesta com muitos sintomas, sobretudo nessas fases iniciais. Então, se o paciente é o chamado do grupo de risco, aí a gente volta a lembrar lá a questão da hipertensão e do diabetes, que também são pacientes que estão nesse grupo de risco, assim como os idosos. Você tem que estar sempre alerta com relação à doença, mesmo que esse paciente não esteja sentindo nenhum sintoma de uremia, porque esses sintomas eles só vão aparecer já numa fase muito adiantada da doença. E você consegue, numa fase precoce, tratar muitas complicações e evitar com que o paciente tenha complicações mais graves se você faz o diagnóstico precoce, se você atua nessas comorbidades que a gente fala. Por isso que eu falei da importância também da classificação da doença, porque de acordo com o estágio você já vai pensar em alguma ou outra complicação, né? Então é importante você conhecer esse grupo de risco. Aí a gente chama atenção novamente para o hipertenso e para o diabético, para a população adulta e sobretudo para a população adulta mais idosa. Agora, faz diferença entre homem e mulher? Não, no geral não. O que chama atenção realmente é isso, é a fatalidade e a questão dessas duas doenças, né? Agora, a questão de sexo não é o que mais chama a atenção, tá? Ok, nós vamos para um pequeno intervalo de saúde para você. Volta já!